tela imagens do que era para ser um retorno para casa, mas na verdade virou uma emboscada. O jovem chega achando que vai chegando na residência, mas é surpreendido por um homem armado que já atira sem dó nem piedade. O alvo do atirador sai correndo para escapar dos tiros. E aí, a pergunta que a gente se faz é: qual é o motivo dessa confusão? Já eu te conto todos os detalhes. E você vai ver ainda que um morador virou o terror de uma cidade inteira. Ele sempre está envolvido, segundo as pessoas ali, em confusão. E já foi preso, inclusive, várias vezes. Agora, ele está ameaçando o dono e clientes de um restaurante. As câmeras flagraram toda a confusão. No mesmo dia, ele também teria agredido uma criança e o pai saiu correndo atrás dele. Já já você vai conhecer os detalhes dessa história pra lá de maluca. Olá, bom dia para vocês de casa. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio, e o seu Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Obrigado pela sua enorme audiência. A gente abre a edição de hoje falando sobre a polícia que prendeu um rapaz de 35 anos acusado de matar o próprio companheiro, um aposentado de 61 anos de idade. Esse crime aconteceu em Vila Velha. E a história começou como um acidente doméstico. É isso mesmo, Arleson Schneider, que chega ao vivo aqui com a gente às 11h16. Bom dia, amigo. Nós tivemos um pequeno problema com Arleson Schneider. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com essa história e com essas informações. Olha só, a polícia pegou um trio de adolescentes que roubou um carro e invadiu uma loja de roupas. Eu vou aqui no telão chamar a Elisângela Ramos, que está apurando toda essa informação e chega com a gente ao vivo. Elis, você me escuta? Seja bem-vinda. Bom dia. Ei, Tiago, bom dia para você, bom dia também para quem está em casa assistindo Alô Espírito Santo. Começando a semana bem informado, não é? E olha, esse caso aí aconteceu em Jaguaré. A polícia agiu rapidamente, inclusive refez os passos aí desses adolescentes, né? Inclusive chegou neles assim, dessa forma. Eles primeiro furtaram um carro, um ponto amarelo, que estava inclusive dentro de uma garagem. Eles tinham a mãe ali, segundo o delegado, conseguiram entrar, pegaram esse carro e aí com esse carro eles pararam perto da loja de roupas, quebraram a vidraça da porta, entraram e a gente só vê pelas imagens 2 adolescentes, mas eram 3, um estava ao volante do carro. Então eles entraram na loja, pegaram ali alguns produtos e saíram dali vazados. Eles estavam todos tampados, né, para não serem identificados, mas eles continuaram sendo acompanhados pela polícia aí durante as câmeras que eles foram resgatando e conseguiram sim, né, localizar os adolescentes sem esse vestimento aí cobrindo o rosto. E com isso eles também perceberam ainda que um dos adolescentes ainda voltou na loja de moto, vê só, ainda pegou mais produto e também levou. Mas quando eles foram identificados, né, a polícia então chegou até eles, acabou apreendendo esses adolescentes, levando para serem ouvidos juntamente com os responsáveis, mas como prevê a lei, eles foram liberados, Tiago. A polícia abriu rápido, mas eles estão novamente na rua. Tá certo, você está vendo as imagens ali, a apuração da nossa Elisângela, tudo flagrado por câmeras de segurança. Esse trio de adolescentes roubando o carro, depois invade lojas e a Elis trazendo todos os detalhes. 11h19, uma mulher que é perseguida há um mês foi alvo de mais uma emboscada do ex. Só que dessa vez, a instrutora de trânsito decidiu abrir a boca, expor o caso nas redes sociais. Você está vendo aí imagens do momento em que ele desce do carro, vai em direção à ex-namorada e parte para a briga. Você está vendo ali ele conversando com ela, mas logo em seguida começam as agressões. 11h19, eu chamo o Patrick Sanches, que conversou com a vítima. É com você, Patrick, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia também para toda a nossa audiência. Pois é, esse caso aconteceu na cidade de Cariacica e é uma história que parece até história repetida, mas infelizmente não é. É mais uma mulher que é vítima de agressão por parte de um homem que não aceita o fim do relacionamento. Como você falou, a gente conversou com essa vítima que relatou pra gente que ela esteve em um relacionamento com esse homem durante 4 anos, mas que há cerca de 2 anos ele começou a apresentar alguns comportamentos agressivos. Foi aí que ela decidiu pôr um fim no relacionamento, mas infelizmente ela não teve paz mesmo depois de acabar ali com a relação que ela tinha com esse homem. A gente vê nas imagens de vídeo de monitoramento o momento em que ele basicamente arma ali uma emboscada para abordar ela. Até então aparentava ser uma abordagem agressiva, mas uma abordagem. A gente vê nas imagens ela saindo do trabalho, ele estava dentro de um carro branco estacionado, esperando ela sair, e quando ele percebe a movimentação da vítima, ele vai atrás, para com o carro e ali eles ficam discutindo por alguns minutos. Como eu falei, até então era uma abordagem, só que ela relatou pra gente que ele ficou muito agressivo durante esse bate-boca que eles estavam tendo ali, e foi aí que ele agrediu ela, como a gente vê nas imagens da câmera de segurança. E ela relatou pra gente que se não fosse esse outro rapaz que aparece no vídeo separando ele dela, ela disse que temia ficar com o rosto desfigurado, porque ele estava muito agressivo naquela hora, e disse que ficou com muito medo da quantidade de socos que ele daria nela se alguma pessoa não tivesse aparecido ali no momento para poder intervir. O fato é que desde que eles se separaram, há cerca de 1 mês, ele persegue ela, mandando mensagens, ameaçando, dizendo que se encontrar ela com outro homem, esse outro homem vai se ver com ele e ela também. Inclusive, ela já relatou para a nossa equipe que ele foi até o trabalho dela ameaçá-la, dizendo que se ele encontrasse ela com outro rapaz, ela ia se dar mal. É uma situação muito complicada e triste, e a gente vai acompanhar ainda no Alô de hoje uma reportagem completa com o relato dessa mulher. Tiago. Aí não é amor, né? É uma doença psiquiátrica que ele deve procurar uma unidade médica para se tratar, porque quer pagar com amor com violência não combina. Daqui a pouco o Patrick vai trazer uma reportagem completa, inclusive com depoimento dessa jovem que é instrutora de trânsito, e daqui a pouco vai trazer mais detalhes sobre esse caso, essa covardia. Agora, 11h22, a polícia prendeu um rapaz de 35 anos acusado de matar o próprio companheiro. Esse companheiro de 61 anos de idade, esse crime aconteceu naqueles conjuntinhos muito famosos ali de Vila Velha. A história começou como um acidente doméstico. O que eu estou querendo dizer com isso? Foi narrado para os policiais que foram até o local que simplesmente ele caiu, se machucou, bateu o dente, sangrou. Mas Arleson Schneider tem novas informações sobre esse caso, né, amigo? É com você. O João Paulo Ribeiro da Silva, de 35 anos, ele que seria, esse assassino, ele foi preso em flagrante, ainda estaria com alguns documentos, com os cartões da vítima. Foi o João Paulo que acionou a polícia, e ele disse para os investigadores que o parceiro dele, o Jarbas Guedes Batista, de 61 anos, ele teria passado mal no banheiro, escorregado, caído, batido a cabeça. O Jarbas, há alguns anos, ele teria sofrido um acidente, então ele tem os movimentos limitados da perna e também do braço. Mas quando a perícia chegou lá no local, eles viram um outro cenário, porque o SAMU foi lá, constatou que o Jarbas já estava sem vida, não tinha muito o que fazer. Ele estava com o dente quebrado, tinha uma marca em cima da cabeça, porque quando você cai, não tem como você cair e bater aqui, a parte de cima da cabeça. Vai ser a testa, vai ser a parte de trás. Além disso, tinha algumas outras marcas no pescoço, no braço. Bom, diante disso, o João Paulo ele teve que ser conduzido, teve que ser levado para o DHPP para poder prestar depoimento. Ele começou a entrar em contradição nesse depoimento. Aí essa marca aqui e essa marca ali. Ele acabou confessando. Isso foi no sábado, tá? O João Paulo, ele contou para a polícia que na sexta-feira teria flagrado o Jarbas conversando através da rede social com o ex-companheiro dele. Isso teria motivado ciúme. Os dois teriam começado uma discussão,
essa discussão evoluiu para uma luta corporal. Mas, no entanto, ainda a causa da morte, se morreu por pancada, por asfixia, por falência múltipla de órgão, esse laudo ainda não saiu. O fato é que o João Paulo ele foi indiciado por homicídio qualificado, foi preso em flagrante e já está detido. O João Paulo ele morou por 10 anos nos Estados Unidos. Lá ele também sofreu um acidente, conseguiu se aposentar, voltou para o Brasil. Ele é natural de Nova Venécia. E esse seria o terceiro caso de violência contra um companheiro. Ele já teria sido detido outras 2 vezes por agredir também o namorado. Ele estava junto com o Jarbas há cerca de 1 mês e meio, morando lá no local. Então, o corpo do Jarbas já foi liberado no Instituto Médico Legal. O João Paulo permanece preso. A gente bateu um papo agora com a perícia, com a delegada responsável pelo caso, e a gente vai trazer daqui a pouquinho essas entrevistas numa reportagem completa com todos os detalhes. Tiago. O que a polícia está querendo entender é como que um relacionamento, né, com uma diferença de idade, tem muita gente que não acredita que isso possa trazer problemas a um casal, enfim, serve para explicar, para a gente contar essa história, né, uma diferença grande de idades entre a vítima e o principal suspeito dessa morte, que até então era tratada como um mistério. 1 mês e pouquinho de relacionamento, você vê, e com agressões que mesmo com as agressões, agora com a polícia trazendo à tona novidades e detalhes de como ele teria feito isso contra o Jarbas, ele teve a coragem de acionar a polícia e falar que foi uma queda. Daqui a pouco o nosso Alisson Schneider volta com mais informações e detalhes sobre esse caso que aconteceu ali nas etapas de Itaparica. 11h26. Uma mulher e 2 adolescentes pularam do 2º andar de um prédio aqui na Grande Vitória para fugir de um homem armado. O que esse homem armado, aparentemente muito perigoso, estava tentando fazer contra elas? Eu chamo o Fábio Gabriel ao vivo às 11h27 com você, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Tiago Américo, e bom dia também para quem está nos acompanhando nesse momento. Infelizmente, Tiago, vamos falar de mais um caso de violência doméstica que quase se transformou em um feminicídio. Isso aconteceu no município de Cariacica. E como é que essa história ela começou, Tiago? Isso porque a vítima, que tinha um relacionamento há cerca de 2 anos com o companheiro, ela descobriu uma traição. E como é que ela descobriu essa traição, Tiago? Porque a própria amante mandou uma mensagem para ela. Falou para ela, olha, eu tô com seu marido. E ainda por cima, essa mulher, de acordo com a vítima, mandou a localização de onde ela estava com o marido dela, enfim. E a vítima foi até o local, chegou lá e deu o famoso flagrante. Mas só que ela não arrumou nenhuma confusão, não fez barraco. O que ela fez? Ela simplesmente chegou pro rapaz e disse, olha, está tudo terminado entre a gente. Virou as costas, foi embora, passou em casa, pegou seus pertences e foi para a casa de uma amiga. Tiago, o homem chegou logo em seguida e viu que a mulher tinha pego ali suas roupas, enfim, pertences pessoais, e começou a procurá-la. E quando ele descobriu a sua localização, ele tentou entrar na residência à força, mas foi impedido ali pelos familiares dessa amiga, dessa vítima. E não satisfeito, Tiago, ele saiu e voltou novamente ao local, mas dessa vez armado. E aí então começou um verdadeiro pesadelo para essa mulher, que precisou ir para o 2º andar desse prédio, Tiago, e o homem começou a efetuar disparos na casa. Ali as pessoas, é claro, tiveram que correr, e essa vítima, Tiago, ela conseguiu escapar pulando do 2º andar desse prédio. E um detalhe, essa mulher, essa vítima, ela estava na companhia de crianças, 4 crianças, com idades entre 6 e 14 anos. Uma das crianças acabou se machucando, quebrando a perna. Essa mulher também sofreu escoriações, ficou arranhada, se machucou. E esse homem, Tiago, só não cometeu uma tragédia ali porque a polícia chegou a tempo e conseguiu prendê-lo.
nossa equipe esteve no local, nós registramos ali as imagens do que ficou naquela casa e daqui a pouquinho, Tiago, nós vamos trazer uma reportagem completa onde essa vítima, por pouco, ela conseguiu escapar desse homem que ainda estaria trabalhando em uma Câmara Municipal aqui da Grande Vitória e que também já tem passagens pela Justiça. Tiago, daqui a pouquinho uma reportagem completa sobre esse assunto. E daqui a pouco a gente tem novidades sobre esse homem aí. O que diz a Câmara a respeito da ligação dele com o Poder Legislativo? Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes inéditos sobre essa história já aqui no nosso Alô Espírito Santo. Obrigado, Fabinho. 11h30. Eu conto agora a história de um morador de rua que virou um terror. Ninguém está aguentando mais em Guarapari esse morador em situação de rua, porque ele está sempre envolvido em alguma treta. Tem bafo, ele está no meio. É o que os moradores de lá de Guarapa, conhecido como Guaraparis, porque é maravilhoso, é chique também, estão dizendo. A última foi num restaurante. Você está vendo as imagens dele aí, prestes a começar uma encrenca. Patrick, o cara é o rei da encrenca, é isso mesmo? É isso mesmo, não é só os moradores não, viu? Comerciante também de Guarapari tem reclamado bastante desse morador que está em situação de rua. A gente vê nas imagens algumas das cenas que vem acontecendo ali na região. Segundo os relatos, ele aborda tanto os comerciantes quanto os clientes que estão em restaurantes ou em lojas ali para pedir algum dinheiro, algum trocado. Só que a abordagem dele, segundo os relatos, é sempre agressiva. Ele sempre arruma confusão quando a pessoa não quer dar ali um trocado, ele xinga a pessoa. Inclusive em algum desses vídeos a gente consegue ouvir alguns desses xingamentos e a gente vê nessa imagem desse, na borda ali, na entrada do restaurante, melhor dizendo, um princípio de confusão que ele teria ali começado com um cliente que estava ali nesse restaurante. Em um outro vídeo a gente vê ele sendo perseguido por um homem que, segundo os moradores, esse homem que estava perseguindo ele seria pai de uma criança que esse suspeito, né, essa pessoa em situação de rua teria agredido. Ou seja, ele está envolvido em confusões, ele arruma constantemente brigas com as pessoas ali na rua e também, segundo os relatos, já agrediu pessoas, inclusive crianças. A situação é bem séria, os comerciantes, os moradores estão muito revoltados. Segundo eles, já procuraram as autoridades, mas nada foi feito. A nossa equipe foi atrás da Polícia Militar, que afirmou que realiza patrulhamento ali, né, e rondas ostensivas ali na região, e a Prefeitura de Guarapari afirma também que vem realizando trabalhos sociais com abordagens a essas pessoas que estão em situação de rua. Tiago, mas é uma situação delicada, complicada, a gente sabe que ações sociais precisam ser feitas justamente para prevenir que esse tipo de coisa aconteça. Tiago? Não, é lamentável. A gente tem as imagens aqui, ele está sendo conhecido como Tasmania, lá de Guarapari. Ó o Tasmania lá de Guarapari, ó, na praia, ele arrumando confusão. A polícia chega, prende como se fosse um siri. Olha lá, agora já é dentro de uma farmácia. A polícia foi acionada de novo. O cara dá trabalho e ele tem uma força descomunal, porque para conseguir abordá-lo e prendê-lo, primeiro que ele xinga, vai para cima dos próprios policiais. De novo na praia. Olha aqui, para a imagem aqui, volta a imagem. Eu quero contar a quantidade de policiais que poderiam estar fazendo um trabalho ostensivo. Não, estão trabalhando só naquela ação. Se puder colocar, olha esse policial aqui que quase cai para tentar abordá-lo, para conseguir... olha só, para aqui a imagem, se der para parar. Olha só quantos policiais nessa imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu não me engano, eu tenho o 8º aqui que eu vi só para conseguir prender o chamado Tasmania de Guarapari. Essa imagem é impressionante. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações dele, que bate em criança, bate em quem tiver pela frente, toca o terror lá em Guarapari. E pelo que a gente está vendo, a polícia prende, mas depois ele está solto. 11h33, um jovem procurou a polícia para denunciar o sequestro da mãe. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que ele ficou preso. Arleson Schneider, que história é essa? Acionou a polícia, a mãe tá ali sumida. De repente, o que aconteceu? Ele foi preso?
de repente ele foi preso por assassinato, Tiago. Essa história aconteceu lá em Cariacica. Esse homem é o Eduardo Francisco Souza, ele foi autuado em flagrante por homicídio. O que aconteceu? Tava rolando uma confraternização lá no bairro Padre Gabriel, e aí o pessoal tomando um negocinho, né? Pô, final de semana, calor sem fim, quando teve uma confusão, teve uma discussão. O Eduardo, ele teria discutido com um homem identificado como Marivaldo e ele acabou matando o Marivaldo. Aí depois desse crime lá em Padre Gabriel, ele saiu de lá da região, meteu o pé lá do bairro Padre Gabriel. E aí, de repente, ele começou a receber alguns vídeos da mãe dele, com a mãe falando: meu filho, eu estou desesperada, me sequestraram. Aí o que o Eduardo fez? Vou chamar a polícia. Chegou lá na delegacia, está conversando com o delegado: olha só, minha mãe, ela está em cárcere, minha mãe foi sequestrada e tudo mais. Chegou a mostrar o vídeo pro delegado. Aí a polícia já se mobilizou: vamos atrás da mãe desse rapaz. E aí ele foi narrar: olha, minha mãe lá do bairro Padre Gabriel desapareceu lá. Aí os policiais foram olhar, mais cedo tinha acontecido um assassinato em Padre Gabriel. Papo vai, papo vem, era o próprio Eduardo que matou o Marivaldo, saiu do local, largou a mãe na beira do corpo do Marivaldo. Em represália disso tudo, a mãe teria sido segurar a mãe dele, falaram: ó, você se entrega, eu tô aqui com a sua mãe. Como ele foi preso, já estava lá na delegacia, foi preso em flagrante, criminosos acabaram aí liberando a mãe do Eduardo. Agora você vê, um negócio que começou com um churrasco, com uma briga, um matou o outro, sequestraram a mãe do cara e ele acabou sendo preso no momento que fazia o boletim de ocorrência do sumiço da mãe dele. Essa história aconteceu lá em Cariacica, homem preso e o Marivaldo também com o corpo já liberado daqui do Instituto Médico Legal. Que história rocambolesca, não tem outra palavra. Você vê a engenhosidade para o mal do cidadão que mata uma pessoa, aciona a polícia, ou seja, ele está fora da lei, procura a lei para proteger uma confusão que você entendeu na explicação brilhante do nosso Arlisson Schneider. Obrigado, Schneider. Daqui a pouco você volta às 11h36 na Ilha dos Capixabas. Um acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. O que acontece? Foi mais um que a gente mostra aqui entre uma moto e um carro. O cara estava acompanhado na moto, né? Voou longe. Gente, as pessoas não entendem que tem que parar em cruzamento, né? Fábio Gabriel tá comigo aqui. Mais um acidente que a gente mostra da imprudência. As pessoas têm que parar. É verdade, Thiago. Mais um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. Esse fato aconteceu na cidade de Aracruz, no tradicional bairro de Bela Vista. Thiago, as imagens do circuito de vídeo monitoramento mostram ali dois homens vindo ali em uma motocicleta e eles acabam batendo em um veículo que, pelo que a gente percebe nas imagens, ele está em uma via preferencial. Tiago, a imagem é muito forte. Com impacto, os dois acabam voando literalmente ali. A motocicleta para embaixo desse veículo e um desses homens, Tiago, ele já está até ali com uma bag que geralmente é utilizada aí para entregadores de lanche. Provavelmente ele deveria estar fazendo ali uma entrega de lanche e acabou acontecendo esse acidente. Agora, Tiago, o que a gente percebe também, enfim, nesse vídeo, não dá para ver se tem uma placa ali da rua onde esse motociclista que estava acompanhado, se tinha ali uma placa ali escrito pare, enfim, se tinha ali uma mensagem no chão também, uma sinalização no chão, no asfalto, mas o fato é que ele não parou, Tiago, e acabou indo com tudo nesse veículo ali de cor prata, enfim, acabou os dois caindo no chão. A gente não tem informações sobre o estado de saúde desses dois motociclistas, mas aí a gente percebe, Tiago, que a imprudência, aliada muitas das vezes com a falta de sinalização correta, acabam acontecendo acidentes que a gente presenciou aí e que aconteceu nesse último final de semana ali no município de Aracruz, no bairro de Bela Vista. Tiago. Olha, a situação é simples. Tem um cruzamento, não tem placa, pare.
é a sua vida, principalmente você que anda de moto. Eu acho que nessa imagem aqui a gente percebe que quando ele dá o duplo twist carpado aqui após ser atingido pelo carro, ou foi o carro que foi atingido pela moto, a gente não sabe, a bag ajuda a amortecer e graças a Deus ambos estão usando o capacete. Tem gente que usa capacete meio frouxo e aí não adianta de nada. Nesse caso, o capacete foi primordial para o impacto. Agora, que se lanharam. Esse que está aqui com a bag, com a bolsa, graças a Deus a bolsa, acredito eu, que ajudou a amortecer o impacto ali da batida. Impressionante esse acidente que veio de Cariacica. Olha só, foi enterrado neste fim de semana o corpo do dono de um bar morto durante uma discussão em Vila Velha. Esse crime foi chocante, Alisson Schneider. O motivo desse assassinato do proprietário do bar é repugnante, né, meu amigo? Exatamente, Thiago, é o Odevaldo Ferreira, dono desse bar aí, né, que foi assassinado lá no bairro Santa Paula 2, né, amigos, familiares se despediram do Odevaldo nesse último final de semana. O Ferreira, ele foi morto a tiros pelo administrador do condomínio, Ronaldo Antônio da Silva, na última semana. Ele e o irmão, comerciante Reginaldo Menezes da Silva, estão presos desde então. Olha só, nos relatos aí de amigos, de pessoas ligadas ao Odevaldo, ficam aí as boas lembranças, né? O pessoal acabou ficando muito comovido com toda essa história, né, Thiago? Porque no dia do crime, o Sérgio, ele foi com a esposa no estabelecimento para poder comer uma costela do comerciante. E aí houve ali uma confusão, a discussão e tudo mais. A gente está acompanhando essa história desde a semana passada. A gente tem uma reportagem completa sobre essa história e a gente vai conferir agora. Vamos ver. As câmeras de segurança registraram toda a violência. Nas imagens, um homem aparece exaltado, saca a arma, agride o dono do bar, atira e deixa o local caminhando como se nada tivesse acontecido. A vítima é o Odevaldo Ferreira, de 49 anos, proprietário do estabelecimento onde o crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira. Segundo testemunhas, a confusão começou depois que o dono do bar chama a atenção de Ronaldo por ter usado o banheiro feminino. Logo em seguida, ele vai embora. Pouco tempo depois, enquanto os funcionários ainda limpavam a bagunça deixada pela confusão, Ronaldo volta com o irmão. Foi nesse momento que ele tirou a arma da cintura, deu uma coronhada na cabeça do comerciante e, em seguida, disparou 2 vezes no peito da vítima. Odevaldo ainda foi socorrido para a UPA de Riviera da Barra, mas morreu no caminho. Conhecido como Ferreira pelos moradores, ele mantinha o bar em funcionamento havia cerca de 20 anos no bairro. No fim da manhã, a polícia prendeu os 2 suspeitos em um sítio na região do Xuri, na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Se trata de Ronaldo Antônio da Silva, quem atirou no comerciante, e o seu irmão, Reginaldo Menezes da Silva, quem o acompanhava. Eles foram presos lá no sítio dos familiares deles, né? Não resistiram à prisão, colaboraram até então, estava juntamente com outros familiares, e aí detivemos eles e trouxemos para a delegacia de homicídio de Vitória. E a arma? A arma ele falou que tinha jogado logo após o homicídio, jogou fora, não soube dizer o local, dizer que estava muito nervoso depois do homicídio, não deu essa informação se ele escondeu, ele falou que jogou fora. O Ronaldo vai responder pelo crime de homicídio doloso qualificado e o Reginaldo vai responder como partícipe, porque ficou claro no vídeo a situação de que ele instigou o Ronaldo a praticar aquele ato e, além disso, os dois, no momento do disparo, em nenhum momento ele partiu para cima, nem quis evitar aquela situação. Pelo contrário, quando o Reginaldo efetuou o primeiro disparo, o Ronaldo efetuou o primeiro disparo, o Reginaldo apertou a mão dele, apertou o braço, o tórax dele e falou: pronto, trabalho feito. E se evadiram do local, os dois de forma tranquila, saíram do local, pegaram o carro e foram se esconder no local onde foram apreendidos posteriormente. Horas e 43 minutos, eu realmente queria entender a mente de um assassino frio como esse aí, que atira para matar um dono de um estabelecimento que estava ali trabalhando. Isso aí é uma revolta sem tamanho e para eles nada fez, nada faz, como disse o delegado aí, ainda induziu o próprio irmão, ou seja, além de acabar com a vida do comerciante, do trabalhador que estava ali defendendo dele e da família, eles acabam com a própria vida, né? Olha que bonito. Aí jogados no chão, humilhados. O crime compensa esse tipo de ação? Compensa? Eu não entendo a cabeça desse tipo de assassino.
Parabéns à polícia que conseguiu tirar de circulação o quanto mais rápido, mas assim, um sentimento de revolta, acredito eu, de amigos, familiares desse comerciante. Olha só, um motorista que estava com a mulher e o filho de 2 anos fugiu de uma blitz e acabou capotando o carro para fugir de uma blitz. Patrick Sanches conta pra gente, tem imagens inclusive disso, né, amigo? Tem sim, mostra momentos depois do acidente. Essa história é absurda. Esse condutor, esse motorista estava passando pelo bairro Santa Bárbara, em Cariacica, quando durante uma blitz, a polícia deu a ordem de parada. Ele estava no carro, acompanhado da esposa e do filho de apenas 2 anos de idade. Ele decidiu não obedecer à polícia e ali iniciou-se uma fuga em alta velocidade. De acordo com o boletim de ocorrência, em um certo momento, enquanto ele estava fugindo da viatura policial, ele perdeu o controle do carro, bateu em outros 2 veículos, atingiu o muro de uma casa e capotou o carro. Quando a polícia chegou e abordou, ele confessou que teria utilizado drogas e estava sob o uso de álcool também, teria consumido bebida alcoólica enquanto estava no volante. Tudo isso acompanhado da esposa e do filho de 2 anos de idade. Além disso, os policiais descobriram que ele estava com a carteira de habilitação vencida e o licenciamento do carro também vencido. Agora, para e pensa a situação em que esse condutor, identificado como Leonardo Santos, de 24 anos, se encontrava. Ele estava dirigindo o carro com um filho pequeno, sob o uso de drogas, o efeito de drogas, de bebidas alcoólicas, estava com a carteira vencida e o licenciamento do carro vencido. Quando a polícia deu a ordem de parada, ele decidiu fugir em alta velocidade, como consta no boletim de ocorrência, colocando a vida dele, da família e também de outras pessoas que estavam na rua em risco. É uma situação revoltante e muito difícil de entender, né, Tiago? Como é que alguém consegue fazer isso com o filho e a esposa no veículo? É muita loucura. É muita loucura e, assim, a gente vê que as pessoas não querem se estruturar para mudar essa loucura. Permanecem nessa loucura aí que vocês estão vendo. E olha só a quantidade de policiais por conta de uma loucura que coloca em risco a mulher, a vida dele e do próprio filhinho, que não tem absolutamente nada a ver com a história, não pode decidir pela própria vida, tem apenas 2 anos de idade. Patriquito, daqui a pouco você volta com mais informações. Agora 11h46, você está no Alô, Alô, Alô Espírito Santo ao vivo, sempre de segunda a sexta, a partir de 11h15 da manhã. Você fica muito bem informado. Um homem foi surpreendido a tiros ao chegar de moto em casa. Essa história, nós estamos mostrando para vocês as imagens, aconteceu, se eu não me engano, Elis, confirma para mim, ao lado de um cemitério, é isso mesmo? É isso mesmo, ele mora ali pertinho do cemitério, né, a pessoa. E a gente percebe, Thiago, que ele chega inclusive estacionar a moto, né, colocar o descanso para ela ficar ali em pé. Só que na mesma hora que ele chega, ele nem tinha descido da moto ainda, esse homem de camisa azul já começa a atirar várias vezes. Ele pula da moto meio sem jeito, quase caindo e corre. Esse homem corre atrás dele, esse suspeito, e ele, com isso, né, acabou recebendo vários tiros. Além disso, a gente também vê um outro homem de camisa azul que ainda derruba a moto, sabe? Esse homem, provavelmente, segundo as informações da polícia militar, também é um outro envolvido no caso, seria o pai do suspeito. Parece que, de acordo com o boletim, eles tinham tido um desentendimento há dias atrás, e aí, depois desse desentendimento, acabou acontecendo aí essa tentativa, né, de homicídio. Esse homem, inclusive, conseguiu fugir, conseguiu chegar ao hospital, passou por cirurgia lá mesmo em Barra de São Francisco, e a gente não teve uma atualização do estado de saúde dele, né? Porque o hospital não divulgou, mas a gente sabe que é grave, né? Que por enquanto a gente não tem mais detalhes, já que ele teve vários tiros, né? Ele recebeu vários tiros na região do tórax e aí com isso acabou ficando em estado grave, Thiago. Uma situação foi tiros a queima-roupa. Eu estou vendo as imagens agora com vocês de casa, Elis. Continua aqui comigo. Você vê que foi ao lado do cemitério, de dia, um calor daqueles, por volta ali de quase 10 horas da manhã. Você está vendo nas imagens aí
a vítima chegando de moto, capacete, quando o senhor chega e atira a queima-roupa na altura do peito. Deu duas ali a cerca, sei lá, de 5 metros, Nelis. A imagem realmente é impressionante. Quando você recebeu essa imagem, Elis, você ficou chocada, né? E o outro depois chega empurrando com os pés ali a moto no chão, hein, Elis? Ei, Tiago, segundo informações, inclusive, parece que foram 7 tiros ao todo que atingiram essa pessoa. Então, a gente vê que realmente ele estava muito nervoso, esse suspeito, né? O nome dele, inclusive, a gente tem aqui, Alex Augusto dos Santos. E o pai dele, que também estaria envolvido também. O pai dele foi levado para a delegacia e foi ouvido. Provavelmente que contou essa versão aí, juntamente com a esposa da vítima. Já o suspeito, ele entrou nesse carro aí que a gente também vê pelas imagens, e simplesmente deu linha e ninguém mais encontrou. A polícia está atrás dele, né? E pede informações até da população, ajuda, né? Pelo 181 para localizar essa pessoa. Meu Deus do céu. Obrigado, Elis. Daqui a pouco você volta com informações atualizadas sobre essa cena chocante, muito forte, que nós acabamos de mostrar aqui no nosso Alô Espírito Santo e que você está revendo agora, mais uma vez, às 11h50. Ele chegando de moto quando foi surpreendido com pelo menos 2 tiros a queima-roupa, o terceiro de costas, e a Elis trazendo que ao todo foram 7 tiros. Um mesmo homem foi preso 2 vezes e no mesmo dia. E da segunda vez, ele deu um baita prejuízo ao dono de um carro. Você vai entender agora essa história com o Arlisson Schneider. Arlisson, tô vendo para... Não é o Arlisson, é quem que está comigo agora? É o Arlisson Schneider, vocês estão vendo aí. Agora o Arlisson chegou, lindo, maravilhoso, com essa carequinha maravilhosa, penteada. Arlisson, história séria aí, o que aconteceu? Eu vi ali as imagens, para-brisa quebrado, conta pra gente. Não, eu tava vendo as imagens agora aqui e é impressionante como é que esses caras não se machucam. Ele pula de um muro pra cima de um vidro de um carro que, se fosse qualquer um da gente aqui, tinha quebrado o tornozelo, quebrado o pé, se rasgado todo no para-brisa dali do carro. Ele pula, ele já sai igual um ninja, porque ele dá um rolante pra poder fugir, tá? Essa história aconteceu nesse final de semana. Em um dia, esse mesmo homem foi preso 2 vezes. Na primeira ocorrência, birutinha das ideias, foi invadir a área portuária. Gente, guarda portuária é um negócio reforçado. A segurança na área do porto, ela é muito reforçada. Então esse homem foi detido porque tinha inclusive tentado invadir uma embarcação que estava lá no Porto de Vitória. Então esse homem foi detido, levado para a delegacia. Como era uma coisa ali com pouco poder ofensivo, ele acabou sendo liberado. Mas horas depois voltou a ser preso porque ele estava andando por cima de algumas casas, passando por telhado, pulando quintal, até que a gente chega nessa cena. Ele pulando do quintal e parando em cima do para-brisa de um carro. Tadinho do dono desse carro. Como é que cobra agora, né? Como é que cobra agora do morador aí, o cara que pulou, provavelmente usuário de droga, provavelmente essa galera que fica zanzando aí de madrugada atrás de um troquinho para poder comprar droga. É o prejuízo agora, né? O carrinho estacionado, pulou, mas a cena é tipo daqueles Le Parkour, sabe? A galera que fica pulando de um ponto pro outro e tira uma cambalhota no chão. Não, Vaguinho, não dá. Vaguinho falando pra eu fazer, mas não dá não, porque a calça tá apertada. O pessoal fazendo aqueles malabarismos, pulando de um muro pro outro. Foi o que esse rapaz fez. Ele dá um jump por cima do muro, já cai no vidro e levanta, só que já tinha uma galera de olho nele. Então, menos de 24 horas, o rapaz dando problema para a polícia pelo menos 2 vezes. A imagem é impressionante, cara, tem disposição. Agora, se a galera não fica gripada, nunca pegou Covid, é impressionante como é que essa turma não se machuca, Thiago. Ô, Schneider, o Marco tá até me lembrando aqui nas imagens que o cachorro é o primeiro a chegar perto dele ali, o Caramelo. E outra coisa, se fosse a gente, teria cortado uma vez, a gente tinha morrido na hora. Você já viu aquele caso do noivo que estava com uma taça no meio da cerimônia de casamento, botou no bolso aquela taça, cortou uma veia ali e acabou morrendo. Você vê que os caras despencam de um pé de, sei lá, do telhado, do pé de
parece ser de uma mangueira ali, numa velocidade, fura o vidro, sai sem nenhum arranhão. Isso aconteceu aonde, Schneider? Foi em Vila Velha? Parece que foi em Vila Velha esse caso aí, me corrija se eu estiver errado, porque eu queria comparar esse cara malucão aí com o de Guarapari, que está sendo conhecido como Tasmania de Guarapari. Schneider, não sei se você viu, o Tasmania de Guarapari é um morador em situação de rua que entra em restaurante, que entra em farmácia, que desafia a polícia no meio da praia. O cara vai pra cima de todo mundo. Esse aqui é o Tasmania de Guarapari. Eu quero sua opinião no 3434-5700. O policial cai ali. Numa outra ocasião, o policial consegue mobilizar ele na calçada. Já na praia, o cara desafia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo mundo assistindo. O cara tem uma disposição do que ele tá virado no giraia. É o Tasmania de Guarapari. A polícia prende, mas a justiça solta. 11h54, gente. Uma mesma câmera flagrou 2 acidentes diferentes, porém inusitados. Temos ele ao vivo? Será que nós temos ele? Temos! Samuel de Fraga, o príncipe herdeiro do sul do estado, está com a gente. Que história é essa, meu amigo? Seja bem-vindo. Bom dia para você, Thiago, para todo mundo. Pois é, isso aconteceu em Mimoso do Sul, na região central da cidade, no local conhecido como Rua da Pratinha. A gente pode ver aí que são 2 acidentes. Primeiro a gente vê uma moto, né? Depois a gente vê um carro também. Todos os 2 bateram diretamente nessa caçamba. Agora o que chama atenção, né, Thiago, é que a rua ela é muito estreita, essa Rua da Pratinha, né? Já passei por ali várias vezes e ela é muito estreita. E a reclamação de algumas pessoas que a gente conversou hoje pela manhã é de que realmente essa caçamba ela está causando problemas, até mesmo, né, quando vem veículos de uma mão e de outra e um carro tem que parar para o outro passar, porque ela, pela rua ser muito estreita, ela provocou esses 2 acidentes que aconteceram aí no final de semana, mas graças a Deus, Thiago, ninguém se feriu não, mas foi só um susto. Também, é claro, a gente não está aqui para julgar, mas também aquela coisa da atenção, né, Thiago? Uma caçamba de lixo não é um objeto pequeno para estar à sua frente. Então a pessoa tem que estar ligada no volante, sabendo que a Rua da Pratinha é uma rua estreita em Mimoso do Sul e essa caçamba aí provocou esses 2 acidentes, mas graças a Deus ninguém se feriu, Thiago. Ô Samuel de Fraga, é aquela história, né? Longe da gente querer criticar, né? Querer falar alguma coisa, mas que a caçamba era grande lá na Rua da Pratinha. Você vê que o motoboy na chuva ali, coitado, tava com capacete, tava com aquele material para escapar da chuva, foi com tudo. O motoqueiro deve ter se lascado mais do que o proprietário desse carro, ele deve ter tido prejuízos materiais maiores. Fato que também, né, tem que ter uma legislação melhor com relação a essas caçambas em obras que acontecem em todo o estado. Obrigado, Samuca. 11h57, um homem foi preso ao tentar matar o ex-namorado da companheira. É isso mesmo? Ao tentar matar o ex-namorado da companheira. Caramba, quando não mata a companheira, tenta matar o ex-namorado nesse estado, hein? Fábio Gabriel, conta pra mim essa história. Pois é, Thiago, a gente vê aí nas imagens um homem sentado já algemado pela polícia. Ele foi alvo do desdobramento da Operação Tolerância Zero e ele foi preso através de um mandado, Thiago. E conforme você falou, foi por tentativa de homicídio. E por que ele tentou matar esse outro homem? Porque esse homem estaria namorando a ex dele, Thiago. Então é aquela famosa, digamos assim, dor de cotovelo que ele teve. Ele tentou ali matar essa vítima que, por sorte, conseguiu escapar. Thiago, mesmo ele não conseguindo cumprir ali com o seu objetivo, ele cometeu o crime, né, já que a vítima conseguiu escapar e ele acabou sendo preso. Esse fato aconteceu ali no município de Jaguaré, no norte do estado, e depois que a polícia começou a investigação e conseguiu esse mandado, ele foi preso no bairro ali de Boa Esperança. Por conta da lei de abuso de autoridade, Thiago, a polícia não divulgou nem o nome e nem a idade desse suspeito, mas ele já foi encaminhado ali para a delegacia da região e depois, em seguida, foi levado já para o sistema prisional, onde ele vai puxar essa cana aí por tentativa de homicídio. Tentou matar o companheiro da ex-namorada dele, Thiago. Ô Fabinho, o cara nem corno era, né?
nem corno era, porque o atual nem sabia, de repente, da existência dele. A mulher está seguindo a vida dela. De repente, o cara acha que ela é proprietária e ele acha que ele é corno, porque ela é propriedade dele, na cabeça dele. Só que não é assim que a banda toca, não. Taprezinho da Silva agora vai amar do Chilindró. Vai ter muito amor, né? Do Chilindró sozinho, para colocar a cabeça no local e no lugar, para ele pensar do que ele fez, né? 11h59, quase meio-dia para você de casa. Olha só, vai ser realizada hoje à noite uma perícia no apartamento onde um aposentado de 61 anos, pode cortar o áudio do Fabinho, foi encontrado morto em Vila Velha. Eu vou chamar agora ao vivo o nosso Arleson Schneider, que tem mais detalhes agora sobre este caso. Um caso de grande repercussão e que teve uma reviravolta, não é isso mesmo, Arleson Schneider? É com você novamente, meu amigo. Essa perícia estava marcada para poder acontecer hoje por volta das 8h30 da manhã. No entanto, ela não aconteceu, vai acontecer de noite, né? Para a polícia científica, né? Os investigadores entenderem direito como é que foi a dinâmica, em qual cômodo começou, em qual cômodo terminou. Isso porque o suspeito que está preso, o João Paulo, ele começou falando que teria sido um acidente doméstico, né? Queda da própria altura, que a vítima, o Jarbas, ele teria passado mal, escorregado no banheiro, caído, batido a cabeça. Só que perícia, investigadora, polícia civil, eles entram no ambiente, eles olham para um lado, para o outro, eles já entendem tudo o que aconteceu, principalmente olhando o corpo. O Jarbas, ele estava com a marca no pescoço, estava com um corte em cima da cabeça, estava com um hematoma também no braço, todos os indícios de que houve agressão, de que houve luta corporal. Então o João Paulo, ele foi levado para o DHPP, ele entrou em contradição várias vezes na hora de narrar ali os fatos e ele acabou sendo preso em flagrante por homicídio qualificado. Mas essa perícia, ela vai acontecer, uma perícia mais aprofundada. Eu estive lá hoje, onde que aconteceu, na terceira etapa do conjunto de prédios lá em Coqueiral de Itaparica. Nós batemos um papo lá com os vizinhos, com os moradores, tentamos falar com o síndico, preparamos uma reportagem e a gente vai conferir agora. Vamos ver. Este homem da foto é Jarbas Guedes Batista, de 61 anos de idade. Jarbas foi morto dentro do próprio apartamento, neste condomínio no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O companheiro de Jarbas, João Paulo da Silva Ribeiro, de 35 anos, foi preso momentos após o crime que aconteceu no último sábado. Essa história deveria ter começado como uma emergência médica, mas terminou de uma outra maneira. Foi o próprio João Paulo quem ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram até aqui o apartamento, ele abriu a porta e disse que o Jarbas teria passado mal enquanto tomava banho. Ele teria passado mal, escorregado e batido a cabeça. O João Paulo, então, tirou o Jarbas do banheiro e colocou ele na cama quando ele ligou para a polícia. Só que quando a polícia científica entrou no apartamento, eles encontraram um outro cenário. Várias marcas de violência por todo o corpo do Jarbas. Estava com o dente quebrado, com marcas no pescoço, nas costas, nos braços, nas pernas. Todos os sinais de que dentro do apartamento tinha acontecido uma luta corporal. Além disto, tinha vestígios de sangue espalhados por toda a residência. Então, para a polícia, não restou dúvidas. Foi o João Paulo quem matou o Jarbas. Ele foi preso logo em seguida, ainda em flagrante. Ainda no local dos fatos, ele apresentava versões contraditórias em relação à dinâmica apresentada ali no local. Após a polícia científica chegar e verificar que a vítima estava morta há mais de 24 horas, com sinais de violência e também dinâmica de sangue pelos vários cômodos da residência, o investigado ele começou a apresentar versões contraditórias e não sabia explicar o motivo daquele excesso de sangue e aquela dinâmica que não estava compatível com o que ele estava afirmando que seria uma queda da própria altura da vítima. Diante do cenário da suspeita do homicídio, ele foi conduzido ao plantão do Departamento de Homicídio para prestar declarações. No momento em que a polícia começou a indagar a respeito das lesões apresentadas no corpo da vítima, que seriam lesões na cabeça, no braço, lesões no pescoço e inclusive costelas fraturadas,
ele acabou confessando que houve uma briga, uma agressão à vítima na noite anterior, em decorrência de ciúme, por ele ter descoberto que a vítima estava se comunicando com o ex-namorado por redes sociais. A prisão só foi confirmada pela polícia neste domingo. Ele mesmo afirma que, após perceber que havia agredido a vítima demais em um momento, ele botou a vítima deitada na cama e chegou a verificar que a vítima estava em algum momento vomitando, em decorrência dessas agressões. Então, ele perguntou à vítima se ela estava bem. Ele foi questionado por que ele não acionou o SAMU durante a madrugada, após perceber que a vítima estava muito lesionada, e chegou a dizer que a vítima informou que estava bem. Os vizinhos informaram, na noite do crime, que já ouviram discussões entre eles anteriormente, mas que naquela noite específica eles não ouviram nenhuma discussão. No condomínio, procuramos pelo síndico, mas ele não estava no local. Ninguém aqui no condomínio grava entrevista, mas os moradores aqui da região contaram que o Jarbas era uma pessoa tranquila, um homem na dele, ia para casa, ia fazer as coisinhas na rua e o tempo todo mais aqui dentro do condomínio. Ele estaria se relacionando com João Paulo há aproximadamente 1 mês e meio. Os dois tinham se conhecido recentemente, pouco mais de 40 dias de relacionamento. Os familiares do Jarbas contaram que com o João Paulo os policiais encontraram alguns cartões de crédito e de débito, além dos documentos do Jarbas. Existe um histórico já de agressão de outros ex-namorados. Ele possui inclusive 2 boletins unificados em seu desfavor pelo crime de lesão corporal, em face de 2 ex-namorados. E também já foi preso pelo crime de ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Inicialmente estava marcada uma perícia da polícia científica no apartamento onde aconteceu o caso, mas a perícia precisou ser suspensa e deve acontecer na noite desta segunda-feira. Olha, então tá aí a informação dada pelo nosso Arlisson Schneider que uma perícia nova deve acontecer na noite desta segunda-feira, na 3ª etapa, em um dos apartamentos onde o Jarbas morava. E a gente vai trazer mais informações sobre este crime que aconteceu em Vila Velha durante a nossa programação. 12:06. Eu vou te mostrar agora uma cena impressionante. Eu estou falando de uma moto que atravessou um cruzamento em alta velocidade. Mais um caso que você acompanha agora aqui no nosso Alô. E bateu essa moto na lateral de um carro. Eu vou acionar a nossa Elisângela Ramos ao vivo agora, trazendo detalhes sobre mais um acidente, né? Eu acho que é uma epidemia que vem acontecendo. Eu vi um relato do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, falando que quantos motoristas, quer dizer, de aplicativo, né, motoboys, estão morrendo, deixando crianças órfãs por conta ou do trabalho excessivo e o risco que correm nas ruas de todo o país. É com você, amiga. Ei, Tiago, pois é, mais um caso, né? Mais um acidente. Infelizmente, a gente mostra tantos aqui que a gente já está perdendo até as contas. Esse aí aconteceu em São Gabriel da Palha, que fica aqui no noroeste do estado. A gente percebe pelas câmeras de segurança que o trânsito estava tranquilo, era por volta de 9 horas da noite. E aí, de repente, esse motociclista, ao fazer uma conversão, né, um cruzamento, acabou batendo nesse carro e voando por cima dele. Realmente a cena impressiona. Eu, particularmente, tentei entender até para qual dos dois lados, se ele ia para a direita ou para a esquerda, eu não consegui identificar pela velocidade que ele estava. Ele já chegou batendo mesmo no carro, né? E aí, a polícia esteve no local e, de acordo com a polícia, o motorista do carro não foi identificado lá no local. E depois disso, o dono desse veículo compareceu, né, e disse que quem estava dirigindo era um funcionário, né? Já o motociclista, ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital. Porém, ele não tinha carteira de habilitação e ele também estava com o documento da moto, né? Não estava legalizado, não estava pago, estava vencido. Então, por isso, a moto, né, foi levada para o pátio credenciado. Então, fica mais um alerta, né, Tiago? Porque a gente mostra tantos casos aqui e cruzamento, especialmente, tem que ter muita atenção. Não dá para usar velocidade e, principalmente, não pilotar sem carteira de habilitação, né?
isso mesmo, amigo. O buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina, porque envolve, obviamente, também estragos no bolso de todos nós contribuintes. Quando acontece um acidente desse, é hospital, é todo o tratamento, é indenização, é medicamento, é remédio. Quer ver mais um exemplo? Teve um outro acidente envolvendo um motociclista. O Fábio Gabriel chega com essa informação agora ao vivo, 12:09. Olha só as imagens do acidente. Fabinho, pode narrar pra gente. Pois é, Tiago, mais um acidente envolvendo moto e um carro, dessa vez em Nova Venécia, na região noroeste do estado. Tiago, a gente observa ali nas imagens, assim, fica até um pouco confuso a gente entender a dinâmica, porque pelo que parece ali ser uma via, enfim, uma rodovia OES, é uma pista lateral e o motociclista vem em um sentido e bate contra um veículo. Ali, Tiago, não dá para saber quem é que está certo, se o motorista estava na contramão ou era o motociclista, enfim, mas o impacto foi inevitável. A pancada ali, Tiago, foi totalmente na perna desse motociclista. Ele consegue parar a moto mais adiante, coitado, deve ter sentido muita dor ali, porque ele saiu ali pulando em uma perna só. A gente também observa que tem outros veículos ali estacionados e depois aparece um homem ali, meio que desesperado no vídeo, Tiago. Provavelmente deveria ser ali o motorista do veículo que se envolveu nesse acidente. De acordo com as informações apuradas pela nossa produção, esse motociclista foi atendido pelo serviço do SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que o levou para o hospital e parece, Tiago, que infelizmente com ferimentos graves. A Polícia Militar também foi acionada até o local, registrou um boletim de ocorrência para apurar as dinâmicas e as causas desse acidente que infelizmente tem se tornado rotina aqui no nosso estado, Tiago. Agora a gente nunca pode deixar de lembrar, né, que é uma determinação do Código de Trânsito Brasileiro, Tiago, que o motorista do veículo maior, ele é responsável pelo menor. Então é preciso ter cautela, ter atenção no trânsito para que a gente não venha noticiar casos como esse, que infelizmente aconteceu ali no município de Nova Venécia, Tiago. Olha, tô vendo as imagens aí e chocado com a dor que ele deve estar sentindo ali. Eu acho que o motorista que não presta socorro está em maus lençóis. Não sei se esse homem que aparece agora com as mãos para cima é o próprio motorista do carro que conseguiu parar o veículo mais para frente e conseguiu prestar algum tipo de socorro. Independente de quem está certo ou quem está errado, o socorro tem que ser prestado. Acredito que possa ser ele ali, tomara que seja. 12:11. Vem comigo, porque um adolescente de 15 anos foi pego fazendo manobras daquelas arriscadas em uma moto e teve perseguição. Você está vendo ali as pessoas assustadas, vendo ali essa perseguição. Samuel de Fraga, moto passando em alta velocidade e empinando. Deu ruim para ele? O que aconteceu, amigo? Pois é, Tiago, esse rapaz e esse adolescente aí de 15 anos de idade, ele estava fazendo aquela peripécia, né, que é o grau, empinando a moto ali na região central de Dores do Rio Preto. Para quem não conhece, Dores do Rio Preto faz divisa com Minas Gerais. Do lado de cá do Rio é Espírito Santo, do lado de lá do Rio já é Minas Gerais. A cidadezinha pequena, mas muito pitoresca, viu, Tiago? E ele estava ali na pracinha central, empina a moto aqui, empina ali. A polícia viu e pediu que ele parasse a motocicleta e ele, é claro, desobedeceu a ordem de parada. E aí, Tiago, iniciou-se uma perseguição faraônica, igual nos filmes que a gente vê de ação, por várias ruas ali da cidade, que não é uma cidade grande, e os moradores começaram a ficar assustados. Só que ele tentou sair da cidade, fugindo em direção à localidade de Mundo Novo. Só que chegou numa curva, Tiago, ele perdeu o controle da direção da moto e acabou tomando um belo de um tombo. E aí, é claro, foi abordado pelos policiais e ele assumiu que ele tinha feito o grau, que ele tinha feito as manobras. Adolescente, sem carteira, e é claro, a moto foi levada para um pátio credenciado e o adolescente foi apreendido e levado para a delegacia para prestar depoimentos. Agora você vê que coisa, né, Tiago? Os adolescentes realmente estão da pá virada, e aí um caso como esse chama muito atenção, né? A pergunta que eu faço é: será que os pais sabiam dessas atitudes desse adolescente, Tiago?
Essa pergunta não sei a resposta. Agora aqui, numa cidade pequena, à noite, todo mundo se conhece. O que teve de gente ali falando, Samuca? Ó o filho de Aparecida lá, ó o filho de Aparecida. E seu Zezinho, olha lá, foram atrás, acionaram a polícia foi de bicho atrás, o menino com 15 anos, empinando moto ali, arriscando a vida dele e achando que ele é um Velozes e Furiosos versão Made in Espírito Santo. 12:14, um ladrão foi flagrado roubando uma bike elétrica na Grande Vitória. Que novidade tem isso, né? Todo dia tem uma que é levada. A gente até mostrou uma matéria aqui, né, Arlisson Schneider, que teve inclusive a dele levada. E até agora nada, né, Arlisson Schneider? Tem que sentar e chorar, né? Olha lá as imagens enquanto o Arlisson Schneider ainda está se recuperando da bike dele que foi levada. Você está vendo as imagens ali do cara levando... Deixa eu tentar entender essa imagem aí que o Arlisson ia contar pra gente. A bike tá ali, tá mexendo, ele vai entrar primeiro na casa como se fosse um morador. E aí tira ali a bicicleta lá de dentro, arruma as coisinhas dele, a mochilinha dele, né, de patinho feio, e vai embora com a bike elétrica. É mole? Daqui a pouco a gente vai entender melhor com o Arlisson Schneider. Quero saber, inclusive, se o Schneider tem informação. Ah, ele já tá aqui. Ô, Schneider, fiquei curioso, eu quero saber como é que tá também a história da sua bike que foi roubada dentro do seu condomínio em Vitória, né? Tá virando uma febre isso, né, amigo? Tá virando uma febre e alguém precisa tomar alguma atitude, né? A gente está falando de fiscalização, mas precisa ver, porque tá se roubando muitas bicicletas, né? Os números de bicicletas roubadas é quase uma por dia em todo o estado do Espírito Santo. Vitória, inclusive, o seguro para bicicleta elétrica está altíssimo. A gente vê nessas imagens a tranquilidade, ele parece o proprietário da bicicleta, pô. Ele entra na garagem, ele pega a bicicleta, ele ainda é educado, porque ele fecha o portão que ele tinha aberto para poder pegar essa bicicleta. E em seguida ele mexe em alguma coisa ali no pé de árvore, a imagem não é clara para ver se ele tinha deixado alguma coisa ali para trás. Isso aí aconteceu lá em Vila Velha, passava das 5 horas da manhã, a gente vê que já está clareando o dia. Então, cara, tá demais. Aonde a gente anda, com quem a gente conversa, a gente vê pessoas que são vítimas desse tipo de situação. Coloca a bicicleta dentro de casa e quando acorda de manhã a bicicleta não está lá mais. A minha até agora eu não recuperei. Onde eu encontro um polícia, eu pergunto para o polícia, converso com o polícia se existe a possibilidade dessa bicicleta estar em algum DPJ. E agora, gente, comprou uma bicicleta, é botar um rastreador dentro, é pagar um seguro, porque realmente tá demais. Antes a gente estava vendo roubo no meio da rua, né, com ameaça, rendendo ali a pessoa. Agora não. Agora são nas garagens, são nos condomínios, são nas casas. A situação está ficando cada vez mais caótica para os donos das bicicletas elétricas, Thiago. Existem quadrilhas especializadas que usam esses usuários de drogas aí para cometerem esses furtos, como a gente está vendo aí, como aconteceu com o Arlisson Schneider. É a pergunta que a gente faz às autoridades do estado do Espírito Santo. Em média, uma bike é furtada, roubada aqui no nosso estado. Obrigado, Schneider. 12:17, eu falo agora sobre uma instrutora de autoescola que denuncia que foi vítima de uma emboscada. Uma emboscada feita pelo ex-namorado, uma emboscada que tem imagens que flagram o momento exato em que ele sai do carro e agride essa mulher. Patrick Sanches vem comigo trazendo novas informações agora aqui no seu Alô. É com você, Patrick. Pois é, e tudo foi registrado por imagens de vídeo monitoramento, como a gente vê o momento em que o ex-companheiro dessa mulher decide realizar uma emboscada. Ele aguarda ela sair do serviço, vai até ela e ali durante uma discussão ele começa a agredi-la. Foi um momento de muito terror. Ela conta que isso foi basicamente o estopim da situação, porque ele já há um tempo estava perseguindo ela, principalmente com mensagens, ameaçando, dizendo que se ela tivesse com outro homem ela ia se dar mal, e tudo isso por conta de um término de um relacionamento que ele simplesmente não aceita. É mais um caso que a gente registra aqui no Espírito Santo, entre os mais de 10 mil registrados em janeiro até abril deste ano, segundo dados do Observatório da Segurança Pública. A gente conversou com essa vítima mais cedo, ouvimos o depoimento dela e produzimos uma reportagem que a gente vai acompanhar agora.
Mulher nenhuma merece isso, entendeu? É um tratamento desumano que o homem tem contra a mulher. Eu desejo que todas as mulheres sejam corajosas como eu, entendeu? Que não passe a mão, não acredite nesse amor, porque quem bate não ama, entendeu? A pessoa que ama, ela vai cuidar de você, entendeu? Ela não vai te agredir, só isso. O desabafo é de uma mulher vítima de agressão por parte do ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Crislane Rossi, de 31 anos, foi perseguida e agredida por Helder Braga. Imagens de uma câmera de segurança registraram a agressão. Crislane estava saindo do trabalho enquanto o suspeito estava dentro deste veículo de cor branca estacionado. Ao perceber a movimentação da vítima, ele sai com o carro e vai em direção à mulher. Eles discutem e, segundos depois, o homem começa a agredi-la. O caso aconteceu no bairro Campo Grande, em Cariacica. Ele falou bem assim, eu te falei que se eu soubesse de algo que você estivesse se envolvendo com alguém, eu não ia deixar barato. Aí não foi na hora que eu tava com o celular na mão, ele já quis pegar meu celular para jogar no chão, me empurrou, puxou meu cabelo, entendeu? E foi isso que aconteceu. Segundo Crislane, se ninguém tivesse impedido o agressor, ela poderia ter ficado com o rosto muito machucado. Naquele momento ali, eu acho que se o comparsa, vamos dizer assim, dele não tivesse separado, ele ia me deixar muito desfigurada. Muito desfigurada. Estava muito alterado. Sim, porque ele quebrou minha unha virou para trás na hora, e ele estava com muito ódio. Os dois se relacionaram durante 4 anos. A vítima conta que há cerca de 2 anos, o suspeito começou a apresentar alguns comportamentos agressivos e, por conta disso, decidiu pôr um fim na relação entre os dois. Mas ela conta que, após o término, esses comportamentos agressivos do homem ficaram piores. Começaram as perseguições e também ameaças. Na hora da discussão, ele dava soco na parede e aquilo ali me deixava coagida, né? Aí, desses 2 anos pra cá, sempre falei com ele, quando chegou nessas atitudes de grito, de soco na parede, eu falava, vamos se separar que não tá dando certo. E ele sempre, insistia na relação. Então, até que há 1 mês atrás eu terminei com ele, saí de casa, na verdade, terminei com ele, e até que chegou nesse ponto, que ele cismou que eu tô com outra pessoa, e foi no meu serviço e ele falou que ia me machucar e ia machucar a pessoa que estivesse comigo. Após a separação, as perseguições e ameaças começaram, principalmente através de mensagens. Diz ele que ele estava com depressão, ele não estava saindo de casa, e ele sempre falou que não aceitava eu terminar com ele e eu se envolver com outra pessoa. Ele não aceita. E te ameaçava? Sim, me ameaçava. Crislane decidiu registrar o caso na delegacia e também expor tudo o que estava sofrendo nas redes sociais. Nenhuma mulher deve passar por isso, e se passar, faz o que eu fiz. Exponha tudo na rede social, corra atrás da polícia. A vítima conseguiu uma medida protetiva contra o agressor, mas confessa que não consegue se sentir totalmente segura. Me sinto totalmente vulnerável, a gente nunca sabe o que passa na cabeça do outro. Eu temo pela minha vida, sim, entendeu? Temo muito pela minha vida. Ainda mais por ele se mostrar um cara agressivo, que não tem medo de nada e nem de ninguém. A situação de Crislane não é um caso isolado. De acordo com dados do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, de janeiro a abril deste ano, foram mais de 10 mil casos registrados de mulheres vítimas de algum tipo de violência aqui no estado. Isso representa um aumento de 12,1% se comparado ao mesmo período do ano passado. Meio-dia 22 minutos, nós tentamos contato com o ex da Crislane, acusado dessas agressões que aparecem nas imagens, e não conseguimos um retorno dele. O espaço aqui no nosso Alô Espírito Santo segue aberto para ele e para o advogado dele. Agora, meio-dia 23 minutos, um homem foi flagrado por moradores invadindo e roubando casas, isso na zona rural, gente. O pessoal não está aguentando na cidade grande, nem na zona rural o povo está dando
colher de chá pra gente não que tá trabalhando. Obviamente está todo mundo revoltado, resolveram dar um corretivo, uma coça bem dada nele, segundo os moradores. Elisângela, a gente é completamente contrário a qualquer tipo de violência aqui, mas o povo não tá aguentando mais ficar esperando pela polícia, né? Esse caso mostra bem isso, né, amiga? Ei, Tiago, pois é, olha só que situação essa, né? Aconteceu no final de semana. O que acontece é que esse homem parece que estava furtando várias casas lá no Córrego Senador, que fica aqui no interior de Colatina. Ele furtava no momento que ele percebia que não tinha ninguém, né? Inclusive, ele foi encontrado com várias ferramentas ali junto com ele. Só que o homem saiu de casa e acabou voltando. No que ele voltou, ele encontrou esse homem dentro da casa dele, já gritou pega ladrão. A comunidade unida, né? Todo mundo começou a correr atrás desse homem. De acordo com a polícia, até criança, tá? Participou aí desse momento. Esse homem conseguiu subir na moto, ele conseguiu ir um pedaço, mas aí ele caiu e aí novamente ele foi continuou perseguido, né? Conseguiram então prender ele, mobilizar esse homem, amarrar o homem, deram lá um corretivo bem dado, né? E aí eles também perceberam que na placa da moto, Tiago, se você perceber, tem ali algumas letras a última de cima e eu acho a primeira de baixo. Só que na verdade são letras Fs. Ele colocou uma fita isolante para transformar o F em E e aí, né, acabar dificultando essa identificação de quem era a moto. Mas, né, como a gente já mostrou aí, ele foi pego, foi amarrado pela população e acabou preso. A polícia foi chamada, é claro, né? Eles deram um corretivo, mas mantiveram ele ali, sabe? Bem, depois ele foi levado para o hospital e já foi também encaminhado, né, levado para o sistema prisional. O nome dele também foi divulgado, é Augustinho Machado, de 55 anos, Tiago. Olha a careta do Augustinho aí, pode encher a tela. Augustinho, seguinte, depois que ele fez tudo isso que ele fez, a comunidade não aguentou mais, resolveu fazer ali um corretivo, pegaram ele como se fosse peixe, sabe, pescadinho que você passa no fubá. Foi a mesma coisa que fizeram com ele ali na estrada. Olha só como é que ficou o Augustinho. Parece peixe, você vai fritar, você pega, põe lá no fubá um pouquinho, coloca para fritar um pouquinho. Ele fritou. Olha lá, para ali se der. Volta um pouquinho, vamos ver a artimanha dele, porque não satisfeito em tocar o terror no interior, ele que está aí com os braços para trás todo, a milanesa, ele ainda teve a astúcia e deu de espertão de colocar uma fita isolante onde era F, virou E. E aí, obviamente, dificultaria o trabalho de reconhecimento das câmeras, mas foram atrás dele, olha lá, agora ele tá que nem uma pescadinha ali no fubá e agora atrás das grades, né? Ó, 12:26, daqui a pouco eu volto com mais Elisa aqui trazendo as informações do interior, porque agora eu quero mostrar uma briga depois de uma partida de futebol. Tem áudio disso aí? Pelo amor de Deus, o pessoal perdeu a cabeça. Tá parecendo que estão dançando catira, mas não, é uma briga. Fábio Gabriel, conta pra gente onde foi isso aí. Algum time perdeu, né? Pois é, Tiago, essas cenas lamentáveis foram registradas ali em Itapimirim, no litoral sul do estado, no bairro de Bom Será. Bom seria, Tiago, que não acontecesse essa confusão, mas infelizmente ela ocorreu e sabe onde? Ali em um campo de futebol, a gente percebe ali a vítima, Tiago, sendo ali agredida, pisoteada, enfim, ela leva soco, chute, pisada e de acordo com as informações que nós apuramos, essa confusão ela começou depois que esse homem, ele iniciou ali uma discussão que acabou se transformando nessa briga generalizada. Tiago, a gente vê ali que uma pessoa tenta ali apartar, mas olha, ele apanha muito, ele leva muito chute, muita pisada e agora a gente não sabe se essa discussão foi por conta de uma partida de futebol que aconteceu ali naquele campo, se enfim, foi alguma coisa relacionada ali a time de futebol, mas o fato, Tiago, é que esse camarada aí, ele apanhou muito, a polícia, ela foi acionada até o local para atender essa ocorrência e informou que já está de posse dessas imagens de
que foram gravadas ali naquele local, naquele momento, e irá identificar os envolvidos nessa confusão para tomar as devidas providências. Agora, Tiago, o que acontece? Como isso aconteceu ali em um campo de futebol? Com certeza deveriam ter ali adolescentes, crianças que infelizmente presenciaram esse péssimo exemplo que aconteceu ali na cidade de Itapemirim, no sul do estado. Tiago. É uma cena de selvageria completa que a gente está vendo aí e de covardia de uma certa maneira. A gente não sabe ao certo o que aconteceu ali, mas um monte de homem em cima de um só, aí já é uma cena de covardia. A gente vai seguir daqui apurando essa informação para trazer, inclusive, informações sobre o estado de saúde desse que apanha de todo mundo. Ainda falando em confusão generalizada, uma outra deixou moradores assustados e foi necessário até chamar a polícia. Se chama a polícia, eu chamo ele. Patrick Sanches, conta para mim essa história, meu amigo. Pois é, essa cena aí ficou muito feia, viu? Isso aconteceu em Governador Lindenberg, no norte do Espírito Santo. E a gente vê nas imagens pelo menos umas 7 pessoas envolvidas nessa confusão que aconteceu no meio da rua, à noite, no meio de na frente, né, de várias pessoas ali que estavam presenciando aquela cena horrível, né, de várias pessoas brigando. A gente vê que foi difícil de separar essa briga, viu? Porque em um momento as pessoas se afastam, depois quem estava ali envolvido na confusão se junta de novo. A gente vê 2 mulheres que agarram o cabelo uma da outra e não solta de jeito nenhum. E como você falou, Tiago, só separaram quando a polícia militar chegou ao local. Os moradores ficaram muito assustados com o que estava acontecendo, acionaram a polícia e só quando os militares chegaram que o pessoal deu uma acalmada nos ânimos, vamos dizer assim. O motivo dessa briga não foi informado, mas que cena feia, viu? Vai sair de casa para brigar para quê? Não, Tiago? Olha, tanto essa do futebol quanto essa que nós estamos mostrando agora é de um requinte, de uma chiqueza lá, Chiquinho Scarpa, né? As pessoas no meio da rua, rolando na rua, sujando as mãos, a roupa, e puxa um cabelo de um lado, e puxa o cabelo do outro, enfim. Ó, depois dessa cena, volta pra cá, porque é o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, coisa rápida. Temos imagens lá de fora, eu queria saber como é que está a nossa Reta da Penha, que amanheceu hoje com um friozinho atípico, né? O outono, né? Chegando um pouquinho. Trânsito considerável agora para quem vai seguir para a terceira ponte, tudo tranquilo no sentido oposto. Rápido intervalo, 12h em 30 minutos. Eu volto já já. O que é o futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro. Tem lugar da casa que guarda tudo. O cheiro, o calor, o carinho dela. Neste Dia das Mães, crie um lugar especial para ela, com o conforto que só a Danúbio tem e só comece a pagar em setembro. Roupeiro 6 portas, 10 de R$ 329,90. Mesa laminada com 6 cadeiras, 10 de R$ 299,90. Sofá retrátil e reclinável, 10 de R$ 349,90. Danúbio Móveis, o lugar da sua mãe começa aqui. Todos os dias, alguém sai de casa com a intenção de cometer um crime. Todos os dias, nossos policiais vão às ruas para defender a vida dos capixabas. Esse confronto nem sempre é visto pela população, mas acontece o tempo todo. Nos últimos anos, o governo do Espírito Santo reduziu o número de homicídios para a menor taxa dos últimos 30 anos. E isso só foi possível com um investimento de R$ 1,2 bilhão em tropa, tecnologia de ponta, inteligência e integração das forças de segurança. Um trabalho feito para proteger quem mais importa, você. Os desafios ainda são grandes. Afinal, o crime não descansa. E quem cuida de você também não. Segurança que protege os capixabas todos os dias. Governo do Espírito Santo. Um estado melhor a cada dia. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso.
marca Ecofrio tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Mês das Mães Móveis Rimo. O amor está sempre no lar. Sua casa completa, com preço de fábrica e as melhores condições estão aqui. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ser mãe é transformar uma casa em abrigo. E no Mercadão Casa você encontra tudo para realizar isso. Lençol com elástico, apenas R$ 44,98. Toalha de banho com precinho incrível. Cobre-leito casal, só R$ 139,98. Kit toalha, R$ 89,98. São muitas opções, sempre com o melhor parcelamento. Dia das Mães, Mercadão Casa, o amor que cuida. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca Ecofrio tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O presente mais queridinho do Dia das Mães está na Zio Móveis. Poltrona reclinável só R$ 899. Cozinha Itatiaia 1.799. Zio Móveis, Vila Velha, Vitória, Campo Grande e breve em Serra. Pode chegar. O que é o futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. De volta com seu Alô Espírito Santo para todo o estado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. A gente retorna agora com essa história sobre uma mulher e duas adolescentes que pularam do segundo andar de um prédio aqui na Grande Vitória para fugir de um homem armado, descontrolado. Acompanhe agora na reportagem. Eu fiquei traumatizada, né? Porque na hora que ele estava socando a porta, ele todo momento falava que ia me matar. E ele lá embaixo também, quando tentaram segurar ele, ele também falou que ia me matar. A fala e as marcas no corpo retratam os momentos de tensão e medo que esta mulher de 18 anos viveu na noite do último domingo. Ela sofreu uma tentativa de feminicídio do próprio companheiro. Eu descobri uma traição, a amante dele me mandou mensagem e aí eu fui nesse lugar que eles estavam, que era uma festa que estava acontecendo no sítio. Eu não fiz barraco, só falei com ele que ele podia ficar com ela e fiquei lá um tempo mais afastada para esperar a minha amiga me buscar. Nisso que ela chegou, eu entrei dentro do carro, fui embora, passei na minha casa, que é a casa que eu morava com ele, peguei todas as minhas coisas e fui para a casa dela. Depois de descobrir a traição, a vítima contou que ficou muito decepcionada e decidiu então colocar um ponto final na história do relacionamento. E o que ela fez? Ela passou em casa, pegou as suas coisas e partiu para a residência de uma amiga que fica aqui no bairro de Novo Horizonte, no município de Cariacica. O homem, quando chegou em casa e não encontrou a mulher e viu que ela havia pego as suas roupas, enfim, os seus pertences pessoais, ele ficou furioso e decidiu ir atrás dela. O suspeito, depois de descobrir o paradeiro da vítima, foi até o local e tentou entrar na casa à força, utilizando
uma arma. Quando ele chegou em casa depois de umas meia hora, ele viu que não tinha nada dentro do guarda-roupa, as minhas coisas tinham sumido, tudo. Aí ele foi atrás, começou a rondar o bairro atrás de mim. Nisso ele chegou nessa casa dessa minha amiga. E aí ele brigou, ele chegou lá querendo subir, seguraram ele, aí não conseguiu subir da primeira vez, ele voltou, buscou uma arma e aí ele deu 2 tiros lá já na discussão, não conseguiram segurar ele, os vizinhos que estavam lá embaixo também não conseguiram segurar ele, aí ele deu 2 tiros, passou de raspão no pé da minha amiga. A vítima deu detalhes do que precisou fazer para escapar do homem. Eu tinha me trancado no quarto com mais 4 crianças de menor, eu era a única de maior, e aí a gente trancou o trinco da porta, só que a porta não era tão segura, aí a gente colocou uma cama para apoiar. E isso, eu e as 3 mais velhas que estavam dentro do quarto, ó, segurou a cama, só que nisso que ele chegou lá, ele começou a dar chute, soco na porta. Para escapar da fúria do homem, ela precisou pular do 2º andar da casa, junto com 3 crianças, com idades entre 6 e 14 anos. A primeira pulou, porque foi no primeiro tiro que ele deu, aí acertou na porta. Aí, no 2º tiro que ele deu, eu pulei e a outra menina foi atrás e pulou. Nisso, a gente subiu no telhadinho da varanda, que era o 2º andar, a janela do quarto do 2º andar, e a gente subiu em cima desse telhadinho da varanda e o telhado estourou com a gente e a gente caiu do 2º andar. Além das cápsulas e marcas de sangue, o cenário que ficou da casa foi de destruição. Uma das crianças, que tem 12 anos, se machucou. O suspeito fugiu. Mas depois que a polícia foi acionada, ele foi localizado ainda no bairro. 2 anos que eu já estava com ele. E ele apresentava assim, algum sinal, comportamento agressivo? Até então ele nunca tinha vindo para cima de mim para me bater, só me agrediu verbalmente, né, com palavras. Fora isso, ele nunca me bateu nem nada. Aí, essa foi a primeira vez. Eudson de Deus Trancoso, de 41 anos, foi detido e levado até a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado pelos crimes de tentativa de feminicídio, injúria e ameaça, todos com base na Lei Maria da Penha. Ele seria servidor público da Câmara Municipal de Viana. O nome de Eudson aparece no portal de transparência do órgão, com admissão e um salário recebido ainda no mês de março. O suspeito, que já tem passagens pela Justiça por tráfico e homicídio, foi encaminhado ao sistema prisional. Agora a vítima espera ter um pouco de paz com a prisão do suspeito. Não vou esquecer tão rápido, né? Mas eu não volto mais para ele, tanto que eu saí de casa decidida, né? Antes dele chegar, eu sabia que ele ia querer me agredir, eu saí de dentro de casa, eu tirei minhas coisas de dentro de casa. Foi uma tentativa de feminicídio, ele tentou me matar, ele ia me matar. Se eu não tivesse pulado, ele tinha me matado. Olha só, a Câmara de Vereadores de Viana afirmou que tomou conhecimento da ocorrência através do jornalismo da TV Sim e que vai buscar mais informações com as autoridades para adotar as medidas necessárias. 12:42, chegou ao fim o nosso Alô Espírito Santo, agradecendo a enorme audiência e lembrando que mais informações você confere no portal Sim Notícias. A gente se vê amanhã a partir das 11h15 da manhã. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.